Sou o professor Felipe Aquino, professor do curso QI, tudo bem? Nossa aula de hoje vai ser sobre subníveis de energia. Mas antes de começar a falar sobre subníveis de energia, é necessário a gente falar nesse carinha bem aqui, ó, de Heisenberg, né? Que depois da evolução dos modelos atômicos, né, até chegar nos modelos de Bohr, Rutherford, ele verificou que era muito difícil de se encontrar a posição de um elétron. Então, a teoria dele mostra a máxima probabilidade de se encontrar um elétron. Ora, se achar um átomo utilizando os equipamentos mais sofisticados que a gente tem nos dias de hoje já é difícil, quem dirá um elétron, né? Que é uma partícula subatômica, uma partícula de massa praticamente desprezível, ou seja, muito pequena, certo? Mas para tentar verificar e achar esses elétrons, se utiliza-se alguns equipamentos para análises químicas, como a metodologia da espectroscopia, né, na qual esses equipamentos nos dão informações importantes, como o espectro atômico de um determinado átomo. E aí, com a utilização da espectroscopia, que é um método de análise na qual nos fornece informações dos espectros atômicos de cada átomo, né, como por exemplo, nos fornece a energia de cada camada. Lembra lá nos modelos atômicos de Bohr, Rutherford, que são 7 camadas? Pronto. Então, esse tipo de análise nos fornece o quanto de energia está presente em cada nível de energia ou em cada camada, e não necessariamente a posição ou a trajetória de um elétron, certo? Mas com o avanço da ciência, os cientistas propuseram o seguinte, que cada níveis de energia, elas eram compostas por subníveis de energia. Por isso vem o termo aqui, ó, subníveis de energia ou pacotes de energia, certo? E aí esses subníveis são conhecidos por todos nós como que, ó, S, P, D, F, certo? Subníveis S, P, D, F, beleza? Onde cada subnível desse aqui, ó, comporta uma quantidade máxima de elétrons, certo? Por isso a máxima probabilidade de se encontrar um elétron, beleza? Então, cada subnível desse aqui, ó, como por exemplo o subnível S, comporta quantos elétrons? 2 elétrons. No subnível P, 6 elétrons. No subnível D, 10 elétrons. No subnível F, 14 elétrons. Bom, professor, mas como é que é essa história dos subníveis? Bom, pessoal, os subníveis são formados por orbitais, tá? Por orbitais. Como, por exemplo, o subnível S é formado por um único orbital. Chega para cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Subnível S formado por um quadradinho desse aqui. O que é que vem a ser esse quadradinho aqui? Esse quadradinho, galera, é o orbital, tá? E aí, ele consegue comportar até 2 elétrons. Cada quadradinho desse aqui, ó, consegue comportar até 2 elétrons. Muito bem, vocês estão olhando duas setinhas, uma para cima e uma para baixo, professor. O que é isso, Felipe? Galera, a representação de um elétron é feito dessa forma, tá? Com a utilização aqui das setinhas. Primeiro você preenche a setinha voltada para cima e depois você preenche a setinha voltada para baixo. Isso aí é conhecido como a regra de Hund, tá? A regra de Hund. A gente vai já explicar melhorzinho para vocês. Quero que vocês entendam o seguinte, que as camadas, ó, tá vendo aqui o núcleo atômico com as respectivas 7 camadas aqui propostos pelos modelos de Bohr, Rutherford? Olha aqui, ó. Quais são as camadas? Ó, K, L, M, N, O, P, Q. Pronto. Cada camada dessa é formada por subníveis de energia, certo? Subníveis de energia. E aí, vocês vão ver que existem tabelas que mostram quantos elétrons cada camada dessa tem. Vou mostrar para vocês. Na camada K, a gente só vai ter um subnível, que é o subnível S. Então, se nessa primeira camada a gente só vai ter um subnível, significa dizer que o que? A gente vai ter 2 elétrons apenas nessa camada. No subnível L, na camada L, a gente vai ter o que? O subnível S e o subnível P. Então soma aqui, ó, 2 mais 6. Quantos elétrons a gente vai ter na camada L? 8 elétrons, certo? 8 elétrons. E aí, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês essa tabelinha com quantos elétrons cada camada tem, certo? Vou botar no vídeo aí para vocês já já. Beleza?
Mas o que eu quero que vocês lembrem sempre é que, no princípio da incerteza de Heisenberg, ele fala o seguinte: é a máxima probabilidade de se encontrar um elétron, certo? Nos níveis de energia. Só que aí os cientistas mostraram o quê? Que as camadas de energia são formadas por subníveis de energia. E esses subníveis de energia é que comportam os elétrons dentro de quê? De orbitais, certo? De orbitais. E esses elétrons dentro de cada orbital podem ficar no máximo emparelhados com dois elétrons, beleza? E aí eu quero que vocês observem uma outra coisinha também, que dentro desses subníveis energéticos a gente tem um número quântico secundário ou azimutal, certo? O que é esse número quântico secundário ou azimutal? Essa informação vem aqui, ó. No subnível S a gente tem um número quântico igual a 0. No subnível P a gente tem um número quântico azimutal igual a 1. No subnível D, número quântico azimutal igual a 2. No subnível F, número quântico azimutal igual a 3. Isso é importante? É. Por quê? Porque isso está dentro da estrutura atômica, da identificação do átomo, certo? Vai ter questões no vestibular que vai pedir para vocês qual é o número quântico secundário, o número quântico azimutal de um determinado elemento, certo? E isso daí a gente vai ver de acordo com a configuração eletrônica de cada elemento. É para a gente identificar o átomo mesmo, certo? E aí eu quero que vocês observem o seguinte, que além do número quântico secundário, vai existir um número quântico principal. E esse número quântico principal está diretamente ligado com as camadas, ó, K, L, M, N, O, P, Q. Então são 7 camadas, vai de 1 até 7. Na camada K, número quântico principal 1. Na camada N, número quântico principal igual a 4, certo? É uma coisa bem simples, é só para a gente conseguir identificar a estrutura atômica de um determinado elemento presente na tabela periódica, certo? E aí, explicando mais ainda o que vem a ser essa regra de Runge, eu quero que vocês observem o seguinte: toda vez que a gente vai preencher a quantidade de elétrons em cada subnível, a gente começa sempre, ó, preenchendo com a setinha virada para cima, para depois, ó, a gente preencher com a setinha virada para baixo, tá? Lembre-se disso. Então vamos lá. O que eu quero que vocês observem agora é o seguinte: vem aqui comigo, vem, presta atenção. De acordo com esses modelos atômicos, né, da evolução do modelo de Bohr-Rutherford, a gente observa aqui, a gente tem os níveis de energia, que também são chamados de camada, e quanto mais afastado o elétron está do núcleo atômico, maior a quantidade de energia. Grava isso aí, ó. Quanto mais afastado o elétron está do núcleo atômico, mais energia é envolvida ali naquele elétron, certo? E aí é o seguinte, no caso dos subníveis de energia, também não é diferente. A gente tem os pacotes de energia, quais são? S, P, D, F. Então, quando está no subnível S, a gente tem menos energia. No subnível P, vai aumentando a energia. Quando chega no subnível D e F, aumenta mais ainda a energia. E aí os cientistas observaram o seguinte, através de vários experimentos, eles foram observados que nem sempre, veja bem, ó, nem sempre, por eu estar o elétron está situado nessa última camada aqui, ó, na camada P ou na camada Q, por exemplo, ele vai ter mais energia do que um elétron que esteja numa camada anterior a ele, certo? Através de diversos experimentos. Por quê? Justamente por conta desses subníveis, tá? Por conta desses subníveis. E aí, através da configuração eletrônica de cada átomo, de cada elemento, certo? Chegou-se num diagrama para facilitar a vida de todo mundo, conhecido como diagrama da diagonal ou diagrama de Linus-Pauling, tá? Isso aí é o medo de muita gente. Isso aqui é o básico da química, tá, galera? Veja bem. Lembra aí que eu acabei de falar para vocês, a gente tem 7 camadas. Se a gente tem 7 camadas, então aqui, ó, para a construção do diagrama da diagonal, a gente vai ter, ó, de 1 até 7, certo? Então, ó, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta camada, sexta camada, sétima camada. Veja bem, ó, 7 camadas. Então, na configuração, no diagrama da diagonal, o diagrama de Linus-Pauling, a gente vai ter que ter 7 camadas também, certo? E aí eu quero que vocês lembrem o que eu falei agora há pouco para vocês.
cada nível de energia vai ser formado por subníveis de energia, certo? A primeira camada, só pelo subnível S. Então, ó, na primeira camada, só o subnível S. Na segunda camada, galera, agora a gente tem 2 subníveis. Na terceira camada, 3 subníveis. Na quarta camada, eu duvido, ó, 4 subníveis, certo? Na quinta camada, ó, 4 subníveis novamente. Não é 5 subníveis, até porque a gente só tem 4, beleza? E na sexta camada aqui, ó, temos 3 subníveis, agora tá diminuindo. Isso aí foi através de pesquisa, galera. Ninguém inventou isso aqui do nada, não. Foi através de pesquisa, utilizando os métodos aí de espectroscopia, certo? E na última camada a gente tem apenas um subnível, mas recentemente, com a descoberta de outros elementos com número atômicos maiores do que a gente conhece, certo? Descobriu-se um novo subnível nessa sétima camada, que é o subnível 7P, certo? E aí a quantidade de elétrons, ó, galera, ó, o que está de vermelho aqui, ó, 2 elétrons, ó, 2 elétrons, 6 elétrons, 2 elétrons, 6 elétrons, 10 elétrons. O que é isso? Cada subnível comporta uma quantidade máxima de elétrons. Então, no subnível S, 2 elétrons, no subnível P, 6 elétrons, no subnível D, eu falei agora para vocês, 10 elétrons, e no subnível F, a gente tem 14 elétrons, certo? Então, através desse diagrama da diagonal, para satisfazer todas as condições, principalmente para os elementos que possuem número atômico gigantes, aí, a partir de 30, por exemplo, a gente observa que, olha, acompanha aqui comigo, nessa primeira flecha aqui, ó, isso aqui são chamadas de flechas de aumento de energia. A primeira flecha, menor energia, a segunda flecha vai aumentando a energia em relação à primeira. Então a configuração eletrônica começa como, ó, 1s2, depois, ó, 2s2, depois 2p6, 3s2, depois vai para a quarta flecha aqui, ó, 3p6. Aí é que está agora a grande sacada desse diagrama de Linus Pauling. Veja bem, ó, eu parei aqui no 3p6, era para eu continuar com 3d10, mas eu vou para o 4s2, que tem menos energia do que 3d10, satisfazendo aquela teoria que eu mostrei para vocês aqui, ó. Nem sempre quem está na camada mais externa é a que tem maior energia. Isso tem tudo a ver com a nossa camada de valência. Nem sempre a camada mais externa é a camada de maior energia. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração também o quê? Os subníveis. E isso já foi testado experimentalmente, tá? Então, não confunda. Vamos ver um exemplo aqui agora, ó. O exemplo do cloro. Cloro tem número atômico 17, tá? Número atômico é representado, ó, pelo Z. Então, número atômico 17. O que a gente faz, ó? Faz a configuração agora, ó. Primeira flecha, 1s2, 1s2. Segunda flecha, ó, 2s2, 2s2. Terceira flecha aí, ó, 2p6, 3s2, ó, 2p6, 3s2. E na quarta flecha aqui, ó, 3p6, 4s2. Só que a gente botou só até 3p5. Aí você pode estar se perguntando, professor, por que 3p5? Galera, vem aqui comigo aqui, ó. Número atômico é igual, ó, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons para um elemento estável. Então, se a gente está fazendo a configuração eletrônica de um elemento estável e não de um íon, por exemplo, o número atômico dele é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, que cada subnível comporta uma quantidade de elétrons? Então, aqui, ó, configuração aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Então, 17 elétrons, satisfazendo aqui que o número atômico dele é 17, beleza? Por isso que eu não botei 3p6 e sim 3p5, porque na última camada, no subnível P, ao invés de ter 6 elétrons, ele vai ter apenas 5 elétrons, beleza? Veja bem agora um exemplo daquilo que eu falei para vocês, por que é necessário a gente utilizar as flechas na diagonal para o aumento de energia. Veja bem esse exemplo aqui do bromo, ó. O bromo tem um número atômico 35, então significa dizer que ele tem 35 elétrons aí em sua órbita, certo? Então, fazendo a distribuição eletrônica aqui, ó, 1s2, primeira flecha, segunda flecha, ó, 2s2, terceira flecha, 2p6, 3s2,
Quarta flecha aí, ó, 3P6, 4S2. Quinta flecha, 3D10, 4P6. Só que aí, ó, ele terminou em 4P5. Observe o que aconteceu bem aí, ó. Era para logo depois de 3P6 ser o 3D10 se a gente não fizesse a configuração nessa diagonal. Mas não, ó, ele pulou de 3P6 foi para 4S2 para depois voltar para a terceira camada. Como assim? Isso é de acordo com as descobertas que foram tendo através de cientistas, tá? Que mostraram que nem sempre quem está na camada mais externa é a camada que tem maior energia, beleza? Nesse caso aqui, ó, a camada 3 com subnível D10, mostrando isso daqui, ó, que os subníveis também vão influenciar no aumento da energia de um determinado elétron, de um determinado átomo, certo? Influencia significativamente, por isso que é necessário a gente utilizar aqui o diagrama de Linus Pauling, que é o diagrama de energia, beleza? Então, veja bem aí os exemplos, temos mais atividades para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.